sou a Maísa Lopes, sejam todos bem-vindos ao meu canal que fala tudo de empreendedorismo gastronômico. E hoje nós temos um convidado super especial. Esse cara aqui é muito fera. Ele é meu amigo, foi meu colega de faculdade de gastronomia. A gente faz algumas consultorias juntos da parte de confeitaria e hoje ele vai ensinar a gente a fazer macarrão. Então conta aqui, quem é o Juliano? Oi pessoal, tudo bom? Sou o chefe Juliano Marasca, eu sou cozinheiro e também confeiteiro e a convite do Chef Planet, eu vim aqui hoje tirar todas as dúvidas e as dificuldades de como faz um macarrão perfeito. E melhor, sem usar farinha de amêndoas. Que é o ingrediente mais caro do macarrão. E deixa eu contar um segredo, o Juliano, ele foi o ganhador do primeiro Quem Seja Doce, né? Que Seja Doce. Olha que legal, a gente trouxe aqui, é o convidado mais ilustre aqui do canal, cheio de prêmios. E hoje a gente vai fazer esse macarrão porque você vai começar a vender em casa, fazer a receita incrível. Olha que lindo, a gente já comeu uns 10, 20 aqui. E hoje você vai aprender a fazer isso aqui simples em casa, com fogão, com os equipamentos aí, tua batedeira, teu liquidificador, coisa que você tem em casa. Então é uma super receita. Então bora lá, né, Ju? Bora lá, vamos embora. Bom, gente, o macarrão nada mais é do que um biscoito merengado que vai farinha de amêndoas. Então a gente precisa, primeira coisa, definir que tipo de merengue a gente vai usar. Para você que acompanha a confeitaria, eu acho que se você está assistindo o canal da Maísa, você acompanha a confeitaria e gastronomia e sabe de alguns macetes, eu vou falar para você que a gente vai usar o merengue suíço. O merengue suíço é aquele que a gente cozinha as claras com açúcar. Delícia! Já só quero comer, vai! Então a gente vai fazer esse merengue na panela, tá? Sem medo, sem nada. Clara. Olha que legal. Minha super auxiliar. Ai, eu estou de auxiliar, gente. Açúrica. Eu falava açúcar quando era criança. Açúrica. Ainda bem que você cresceu. A minha mãe fala até hoje pra mim, você pega uma açúrica lá pra mim. Eu falei, mãe, eu cresci. Você fala mais disso. Gente, então olha só. Não confundam, aqui na receita a gente tem dois tipos de açúcares, tá? O que faz o merengue é o açúcar normal, o açúcar refinado, e o que vem depois, junto com a farinha de oleaginosas, é outro açúcar. Vai ser o açúcar de confeiteiro, que é um açúcar mais fininho. Então aqui na panela eu tenho 250 gramas de açúcar refinado, mais 125 gramas de clara de ovo. Esse açúcar é aquele que a gente compra no mercado, União, Caravela, e o conhecido aí nos mercados. Exatamente, o açúcar normal mesmo. Eu não aconselho fazer com outro tipo de açúcar, porque vai dar interferência principalmente de cor. Ah, tá. Então não use um demerara, jamais um açúcar mascavo, não vai dar certo. Daí ele é mais escuro, ele é mais grosso, né? Não vai dar certo. Então a gente quer o mínimo de interferência de cor aqui no merengue. A gente quer um merengue bem branquinho. Porque também a gente consegue colocar pigmentos, né, pra fazer colorido. Então isso é importante, gente, pra você manter aí um padrão de cor nos seus produtos. Então vamos lá? Então a gente vai ligar. Até agora estava desligado o fogo, tá? A panelinha tá em cima do fogãozinho aqui, mas não estava ligado. Eu vou ligar agora. Tem uma temperatura específica para fazer esse merengue? Fogo baixo, melhor fogo baixo. Tá. Na dúvida, vai no baixinho aí, você vai baixo. Sentindo aí o produto, né? Então, gente, aqui o negócio quando a gente começa, a gente sente a viscosidade das claras. Ó, tá vendo que ela é bem viscosa? Você consegue perceber? Bem liguentinha assim, ela é bem liguenta, exatamente. E o açúcar demora para misturar, ó. Quando começa a esquentar, essa viscosidade diminui, porque o açúcar começa a derreter. Tá, ele vai virando tipo um caramelo ali. Ele não chega a virar um caramelo, tá? Viu? Caramelo é quando o açúcar muda de cor. Tá. Aqui eu jamais posso passar de 50 graus. Se eu passar de 50 graus, o que acontece? Vai queimar? Vai virar um omeletão doce. Omeletão doce, tá? Então aqui tem que tomar muito cuidado. O cuidado é a temperatura. Então em casa você vai fazer, às vezes você não tem um termômetro, vai no fogo bem baixinho, e vai sentindo, vai ficando a textura, né? Não pode esquentar demais, jamais pode passar dessa temperatura, tá? 50 graus. Jamais pode passar. Se você tiver um termômetro em casa, é o ideal, eu indico usar um termômetro. Ideal. Mas se você não tiver, não tem problema, eu vou ensinar uma macetinha aqui bem interessante, ó. Tá vendo que eu puxo e a viscosidade
Já não tá mais. Vai ficando mais líquida. Mais líquida? Mais líquida. Até vou diminuir um pouco aqui a potência. Vai ficando mais líquida, ó. Tá vendo? Tá mais líquida. É verdade, gente. Tá ficando cada vez mais Tá ficando cada vez mais líquida. E aí eu venho assim aqui e pego assim, ó. Tem um grãozinho ainda de açúcar. Quer ver? Quer testar? Eu vou testar. Ó, tem uma bolinha, um grãozinho, outro tipo, de açúcar. Tá esfoliando ainda, né? Um esfoliante de rosto, exatamente. Então você vai sentindo ele, ó. Se tiver, ele tem que ficar liso, sem esse grãozinho? Agora, ó, já desliguei porque é super rapidinho, tá? Se a gente ficasse conversando aqui... Já era. Já era. Você sabe que eu gosto de falar, gente. Ó como tá líquido. Ó como ele escorre. Vou testar. Vai lá. Não tá mesmo, você tá Que temperatura que você sente? Um pouquinho mais do que do teu corpo, né? É um pouquinho mais que o morno, né? Não é super quente, ó. É tolerável aqui na pele, né? Eu tô, se eu fosse chutar aqui, uns 45 graus. Tá. No máximo, tá? Então o grande segredo aqui é a temperatura. 50 graus no máximo, não passa disso. Então vai na boquinha mais pequenininha que você tem no teu fogão. Exatamente. Então vamos desligar o fogãozinho. Tá ficando lindo. Já começou o nosso aqui. Já aproveitando, o Ju acabou de abrir um canal no YouTube explicando várias bases de confeitaria. Tá dando aula lá. Vamos dar força, vamos lá. Vou deixar aqui na descrição. Vamos lá, porque o nosso canal, assim, nosso canal é de parceria. A gente é uma corrente do bem aqui, né? Vai lá aprender tudo de confeitaria. Tá passando muita coisa. Juliano Arasca. Juliano Arasca. Ó, eu vou colocar essa mistura na batedeira. Vocês conseguem acompanhar aqui? Olha como ele é líquido, ó. Como ele escorre. Agora sim, gente, olha o fundo da panela, tá? Pega aqui o fundo da panela pra gente. Tá vendo que não tem parte cozida de ovo, tá? E nem cheiro, né? Não. Eu não tô sentindo nem cheiro aqui. Tem até um pouquinho ainda aqui, ó. Se por acaso a hora que você virar a mistura aqui na batedeira e você sentir que tem aquela clara coagulada na panela, esqueça, pode jogar fora. Não deu? Não deu certo. Por quê? Vai ficar um gosto tremendo de ovo cozido aqui. Não. E tá? macarrão não pode ter gosto de ovo. É igual suspiro, né? Não pode ter gosto de ovo. Então esse é o segundo segredinho da panela, tá? Então pegamos várias dicas aqui. Pra lá. Batedeira Postos. Ju, a tua batedeira é top das tops, né? Essa é uma batedeira semi-profissional, né? Mas é muito top. Nem todo mundo tem em casa essa batedeira. Pode ser qualquer batedeira? Pode ser qualquer batedeira. Aquela velhinha da Britânia, aquela velhinha da Arne que a pessoa tem, pode ser qualquer batedeira. Tá certo. Por que é tão difícil fazer macarrão? Porque a gente tem uma estrutura de clara e açúcar, aqui tem muita água, clara é 90% água, e a gente depois vai misturar uma farinha oleaginosa que tem gordura. Então por isso que é difícil de fazer o macarrão, porque se você mexe muito, sai muita gordura da farinha na clara e desanda toda a mistura, tá? Então aqui o grande lance é você ter um merengue no ponto correto. O segredo do macarrão então é o merengue. Não, tem vários segredos. Ele vai revelar todos aqui pra nós. Não posso dizer um segredo só. Ó, a temperatura da clara... Primeira coisa, temperatura... É o primeiro segredo. O segundo segredo é o ponto do merengue. O ponto do merengue. Depois tem mais um segredinho na farinha ali de amêndoas, que no caso a gente não vai usar farinha de amêndoas hoje, a gente vai usar um outro tipo de farinha mais barata. Depois tem mais um segredinho na hora de assar. Então fica aí até o final desse vídeo para aproveitar essas dicas que eu vou impressionar. Ele vai me contar tudo hoje aqui. Você tem uma ideia? Eu levei 4 meses para conseguir aprimorar essa receita. 4 Sério, meses. gente. Eu levei 4 meses, gastei mais de R$400 em ingredientes. Olha só, para achar a receita certa para conseguir chegar em tempo, temperatura, textura. Tá muito próximo do original, né? Então bora bater esse negócio aí. Aqui a velocidade tem que ser alta ou a velocidade tem que ser baixa? Pode ser high, pode ser alta. Pode ser alta. Pode ser alta. Então, liga a batedeira aí no máximo que você puder. Faça voar a sua batedeira aí na cozinha. A gente faz dancinha. Fica esperando, né? Eu sou muito dura. Não tem tempo. É igual aquela história de quanto tempo de forno leva o meu bolo para assar?
Gente, cada forno é um forno. Cada um tem sua temperatura. Cada forno é um forno, cada forno tem sua regulagem. Forno mais velho, ele perde mais calor pro ambiente, porque não tem tanto isolamento mais. Exatamente. Então, aqui é a mesma história. A batedeira vai ter uma velocidade, vai ter uma potência diferente. Não tem uma regra, né? 15 não minutos tem uma acabou. regra. É o ponto, né? É o ponto. Então, assim, ó, isso é o ponto bem mole. Ó, eu vou fazendo bem devagarinho para vocês perceberem como que o merengue evolui ao longo do tempo, tá? Então, ó, ele já começou a espumar, já tá branquinho. Vamos mostrar ali, ó. Vamos ver. Aqui, esse é o ponto? Não, isso aqui ainda não. O que é esse o ponto? Pra quê? Isso aqui é para você entender que é a primeira etapa do merengue, ó, como tá ali. Não deu errado o teu ainda, calma. Esse é a primeira etapa, vamos colocar aqui, ó. Eu gosto, quando eu dou aula de macarrão, eu gosto muito de ir mostrando aos poucos a etapa do merengue, porque se eu bato até o final aqui, a pessoa não entende como que ele se comportou na batedeira. Ah, isso é importante. Então, assim, se tiver nesse ponto, calma, não deu errado ainda. Ele vai estar nesse ponto, então vai passar por isso. Vai passar por isso, é verdade. Tá? Então vai devagarinho e vai batendo mais. Ele tem que ficar bem firme, né? Não pode ficar bem firme. Olha aí, ó, eu tô estragando a receita. Não pode ficar bem firme. Gente, o primeiro erro de achar que o merengue tem que ficar firme. Não pode ficar firme. Tá. E depois entra a farinha e ele seca demais. Ah, ele fica mais duro. Ó, não levou nem um minuto ainda e o merengue já deu uma evoluída, uma encorpada, tá? Então ele tem que perder um pouquinho de temperatura. Ele vai incorporando o ar e vai ficando mais estável. Entendi. Olha como que lindo. como ele já tá mais brilhante. Ó, ele já tem um brilho. Mostra para os nossos seguidores. Ele ainda escorre. Tá vendo? Ele tá escorrendo, ele tá bem branquinho. Isso é um ponto ainda que não tá firme. A gente fala que ele não atingiu o pico. Tá. Em várias receitas você vê assim, merengue em ponto de pico. A gente aprendeu isso na faculdade. Aprendeu. Ponto de pico. O ponto de pico a gente vai chegar lá. Mas ainda não tá. Isso que é legal, gente. Quando a gente faz faculdade, a gente faz esses cursos específicos, a gente entende os pontos, o que acontece. Às vezes em casa a gente faz e é assim, né? Tá duro, é isso aí. Mas a gente vai aprendendo por etapas. O Júlio administra um curso também específico para isso. E fala bastante, tem vários cursos, né? Você ministra vários cursos aqui, de macarrão, de confeitaria, de padaria. Ele é mestre mesmo. Não é à toa que ganhou o prêmio do Que Seja Doce, né? Eu gosto muito de ensinar. Eu comecei a minha jornada como cozinheiro ensinando. É uma delícia, né? Ó, já tá um pouquinho mais. Percebe que ele já demora um pouco mais para descer, ó. Olha como fica mais tempo agora no batedor, ó. Tá vendo? Fica mais tempo no batedor, demora. Ele vai mais lento, ele tá um pouco mais grosso, vamos dizer assim. Um pouco mais grosso. Ele não tá ainda no pico firme, ele tá num... Esse é o pico ideal? Ele não tá fazendo picos ainda, ó, porque ele tá escorrendo. Ele tá ainda escorrendo, tá? Tá. Pro macarrão é mais um pouquinho só. Tá. Vamos bater, eu já mostro aí pra vocês. Gente, isso aqui é uma excelente receita aí pra você vender no seu... Quero fazer uma coisa diferente, Maísa. Quero fazer aqui um milkshake de macarrão que é super caro pra você fazer. A gente tá fazendo uma receita barata que você consegue fazer isso. Quero fazer uma sobremesa. Quero vender em pacotinhos pra lembranças, pra pessoa consumir. Ó, é super fácil. Ó, a gente tem que ir bem devagar. Gente, eu tô fazendo devagar pra vocês aí não perderem o ponto, tá? Porque eu acho que é muito importante isso, ninguém ensina. Ninguém vai devagarinho assim no merengue. Tá? Vocês vão ver vídeos por aí, já tem o merengue pronto e vocês não conseguem entender. Então, ó, consegue pegar bem dentro aqui olha como ele desenha lá embaixo, ó. Vamos erguer lá. Olha como ele desenha lá embaixo. Ele começa a desenhar, tá? Tá quase lá. Quase lá mesmo. Gente, lembrando que a gente tá cozinhando, a gente não vai comercializar esse produto agora, por isso que a gente tá, eu tô assim, sem touca. E isso é extremamente importante, ter todos os cuidados da vigilância aí. Colocar touca, higienizar bem as mãos, não usar nada que começou usando relógio, anel, tudo, né? Porque você vai comercializar esse produto. Então, nada de criticar a gente aqui. Olha lá. Esse é o ponto? Esse é o ponto. Olha que lindo. Vamos chegar pertinho da câmera pra mostrar.
Deixa eu segurar aqui pra você. Segura, Olha me só. ajuda, Maísa. Ó. Eles correm lentamente. Lentamente, aham. E aí aqui embaixo, quando ele cai lá embaixo, você consegue ver o desenho que ele faz. Então, ó, pra você saber se o ponto tá ideal, Lá, ó, eu desenhei embaixo. lá, ele tá caindo lentamente. Perfeito. Queremos macarrão! Queremos macarrão. Gente, lembrando que dia 8 a gente vai fazer uma live Ai, que legal! no Instagram do Casemuda Gastronomia, que é onde eu trabalho, que é essa cozinha linda que a gente está hoje. Obrigado por ceder o espaço pra nós. O Billy tá aí acompanhando a gente vai fazer uma live no Casemuda Gastronomia e a gente vai fazer essa mesma receita e vou ensinar vocês outros truques. Então a gente vai pigmentar a massa, vou ensinar a pigmentar a massa com o pigmento correto. A gente vai falar sobre custo, Ótimo. quanto custa a receita, vamos falar sobre ficha técnica. Isso é muito legal. E a gente vai falar sobre como vender, e vou ensinar o recheio também. Isso é ótimo. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram que vai rolar todos esses detalhes. Então segue aqui, vai ter todos os detalhes lá. E melhor ainda, você dá um curso para um seguidor lá? Vou dar curso, a gente vai sortear também material. E olha aí, mais legal ainda, vamos fazer um negócio mais... Eu dou um curso do Restaurante Turbinado para você começar de vez aí com o seu negócio, com a assessoria do Juliano, com a minha assessoria. Então, um seguidor aqui vai começar de vez na confeitaria com o macarrão. Oh, que delícia, Beleza. hein? Então vamos lá, gente. Então a gente tem o merengue, tá? E agora a gente tem as farinhas. Lembrando que o clássico leva farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa crua. Caríssimo. Caríssima. Tá o quê? Deve estar uns 80 Não reais. vem, até por aí, dependendo da qualidade do produto. 80, 90 reais. A farinha de amendoim, que a gente vai usar hoje, tá R$9 o quilo. 9, 10 reais o quilo. Então, essa é uma receita que tira um insumo que é super caro caro no macarrão. Por isso que o macarrão é muito caro aí no mercado. Porque ele leva a farinha de amêndoa. E o Ju criou uma receita específica alterando esse insumo tão caro, usando a farinha de amendoim. Você já tinha pensado nisso? Acredito que não, né? E além de ser barato, é um produto super brasileiro. Sim, né? Então a gente está agregando é um macarrão brasileiro. Um ingrediente nosso, da nossa terra, que a gente conhece, que a gente tem afinidade, né? É verdade. Então vamos lá. O mais importante é a gente ter insumos baratos para conseguir vender com preço bom, né? Realmente. Então, agora eu tenho aqui outros 2 ingredientes, tá? Tenho a farinha de... Eu vou chamar de farinha de oleaginosa, mas pode ser qualquer tipo. Pode ser pistache, pode ser amêndoa, pode ser castanha de caju, que também nozes, que também é barato. Só que você precisa entender que cada semente tem um grau, tem um teor de gordura diferente uma da outra. Então não é só substituir e pronto, 100% né? Aqui e tal que vai dar certo. Não, você tem que saber, você tem que estudar a quantidade de gordura do produto. Mas vai de amendoim que é mais barato. A de amendoim é baratíssima. Então aqui eu separei para vocês, ó. Deixa eu ver. A farinha de amendoim que eu comprei, ela é nessa granulometria aqui mais grossa. E eu transformei nessa granulometria menor, porque eu quero o macarrão sem aqueles grânulos, eu quero ele lisinho. O macarrão perfeito é lisinho. Bem fofo, bem lisinho em cima, casquinha bem lisinha. Então eu não posso usar uma farinha de amendoim grossa. Eu preciso bater. Então eu bati ela no liquidificador. Agora segredo, hein, que ninguém fala. Não pode bater ela pura. Não pode bater pura, por quê? Já bateu farinha Já, vira uma pasta. O que vira? Vira uma paçoca. Vira uma pasta. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar, para cada 100 gramas de farinha de amendoim, coloca 1 colher de sopa de amido de milho. Olha que legal! Por quê? Olha só, então esse aqui quando você comprar no supermercado ou comprar na empresa ou lugar que o teu fornecedor, ela vai vir assim, ó, não vai vir tão fininha. Você precisa deixar ela bem fininha para que ele fique aquele macarrão perfeito, né? Perfeito. E aí, como o amendoim ele tem muita gordura, quando você vai bater, ele vai virar uma pasta, vai virar um negócio ali. Esquenta, né? Ele vira um creme praticamente, né? E aí, essa dica é muito boa, colocar amido de milho para cada 100 gramas. Para cada 100 gramas, 1 colher de sopa é suficiente. E também você não pode deixar o liquidificador ligado, tem que só usar o pulsar. Aos pouquinhos. Aí você tira, peneira, passa numa peneira,
O grossinho você bate de novo e você vai usando vai só chegar o no pozinho. ponto, vai chegar um pozinho mesmo. Então essa dica é muito boa, porque senão você ia comprar amendoim e colocar e você falar, essa receita é furada. Não dá certo, Se você tiver um fornecedor que tenha uma farinha de amendoim bem fininha, não tem problema. Aí vai essa mesmo. Vai essa mesmo, tá? E agora a gente vai ter que misturar o açúcar de confeiteiro com a farinha de amendoim, tá? Então, um bolzinho maior. Eu já deixei separado aqui para vocês entenderem que essa mistura não vai aqui nesse momento. Esse é o açúcar de confeiteiro, ele é um açúcar bem fininho, tá? Ele é mais refinado, na verdade, né? Comparado ele é mais ao outro. fino, ele tem o mesmo grau de refinamento, mas ele é mais fino, ele é processado, ele é mais processado. Gente, isso aí se encontra no supermercado, tudo tem. Bem fininho, tá? Então aqui aquela farinha de amendoim que eu já bati, já peneirei e já tenho um pouquinho de amido de milho. Agora eu vou misturar bem os dois. Então eu tenho uma mistura seca, que é o açúcar de confeiteiro com a farinha de amendoim. Mistura bem, né? Mistura bem. E tenho essa mistura do merengue no bowl da batedeira, tá? Quantos truques a gente já deu, Maísa? Eu não sei nem em qual que a gente tá, mas vamos para mais um truque, tá? Agora eu preciso misturar essa farinha nesse merengue, tá? Qual que é o lance que as pessoas erram muito? Mexer demais. Tem que ser delicado, Delicado. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho muita gordura e aqui eu tenho muita água. E a água, o que acontece com a gordura? A água com a gordura, ela não combina, ela não gosta. Elas não se dão bem. Gosta da gordura. Então eu vou devagarinho, ó. Não coloca tudo de uma vez, tá? Tá, vai aos poucos. Devagarinho. Não sei se vai pegar aí, ó. Agora é aquele momento paciência. Aquele momento não sou estressado. Aquele momento amor. Aquele momento eu não tô com pressa. Ó, segunda etapa. Divide em 4 partes, tá? Por que eu falo assim, divide em 4 partes? Porque nem sempre precisa colocar toda essa mistura. Às vezes você chega na textura um pouquinho antes. Tá. Então vai aos poucos, colocando, mexendo delicadamente, misturando os ingredientes suavemente. Quantos macarrons dá nessa receita? Aqui dá 60 tampinhas. Dá bastante, Dá 60 dá uns 30, tampinhas. vamos dizer que vai juntar uma na outra. Um no outro dá 30 unidades. Quantos gramas foram aqui? Aqui tem 170 de farinha de amendoim. Farinha de amendoim, de açúcar. E de açúcar, que é o açúcar de confeiteiro, tem 70. Até que é pouco ingrediente para a quantidade que vai ser. É pouco ingrediente, aham. Rende, gente, rende. Isso é muito bom para confeitaria, para você fazer já uma fornada e conseguir fazer vários. Se o teu cliente insistir na farinha de amêndoa, quero clássico com farinha de amêndoa, treina aqui, ó, com a farinha de amendoim. Exato! Treina Essa aqui com a farinha de amendoim. é uma ótima ideia, porque muita gente acaba treinando em casa e não dando certo, e perdendo ingrediente. E nesse momento que você quer começar no empreendedorismo, você não pode perder dinheiro, né? Então, treine em casa, faça variações, né? De repente você tem uma cidade que tem outros tipos de oleaginosas. Você sabe que eu sou uma trava-língua, né? A massa ela tá um pouquinho mais firme do que aquela massa que estava antes do merengue, tá vendo? Ela escorre. Se eu mexer demais, isso aqui vai ficando muito líquido. Ah, tá. Então olha o cuidado. Vai soltando a gordura e aí estraga a massa, tá? Então a gente tá no ponto ideal. Nem foi tudo, sobrou um pouquinho. Olha só, vamos mostrar. Mostra lá, Maísa, pro pessoal. Então eu arrumo aqui a próxima etapa. Eu vou derrubar ele que vai brigar comigo. Olha, gente. Deixa eu chegar pertinho da câmera para vocês verem com todos os detalhes. Olha só. Olha o ponto, ó. Tá homogêneo, né? Tá bem lindo. É isso aí. Então, ou seja, você vai precisar de uma batedeira, de um liquidificador e um forno. Já tem toda aí a base dos seus equipamentos que você precisa. Que você deve ter em casa. Todo mundo tem isso em casa. Agora, ó, saco de confeitar, manga de confeitar. Perfeito. Então, ó, a gente vira do avesso,
pelo menos a metade, torce, ó, vou chegar perto aqui, torce o biquinho para não escorrer a massa. Ah, dá uma torcidinha. Dá uma torcida. E aí aqui eu tô usando um liquidificador para poder apoiar. E agora... Essas mangas aqui, esse pacote, vamos dizer, lá tem em casa de produtos de embalagem, confeitaria, e é super baratinho. Quer que eu ajude? Ele fica, a hora que pesa... Então, ó, não coloquei tudo, faço em 2 etapas, tá? Então, vou deixar por aqui. Eu vou pegar a forma que a gente vai assar. Gente, o forno ligado sempre, tá? Vai começar a receita, tá começando a pesar o ingrediente, já liga o forno, deixa o forno pré-aquecido. Que esquece de ligar o forno, depois na hora que tu vai assar, o forno tá frio. Papel antiaderente, isso? Não é o papel manteiga esse aqui, né? Não é o papel manteiga. O papel manteiga comum, ele gruda, ele cola. Geralmente, as receitas que a gente vê por aí de macarrão levam aquela esteira de silicone, usa aquela esteira de silicone. Eu adoro, é maravilhoso aqui, mas é muito caro. É muito caro. Então a gente quer ensinar você a fazer com tudo que você pode achar no teu mercado, que esteja perto da tua casa e que você não precisa investir uma fortuna para você começar a produção. Tá? E depois que tiver o teu negócio andando, você pega aquele teu lucro e investe em produtos, em equipamentos melhores. Quem não gosta, né? Então tem que ser o papel, o assa fácil, o assa leve. Vou mostrar a marca. Ele é diferente do papel manteiga, tá? Se chama papel antiaderente para cozinhar. Ele é tipo, um lado ele parece papel manteiga, mas aqui ele tem um plásticozinho, ó. Tá vendo? Desvira. Tá vendo que ele segurou a massa? Porque eu fiz aquele torcidinho. Então agora eu vou torcer em cima, ó. Vou torcer aqui em cima para não vazar a massa quando eu apertar. Eu tô usando um bico reto, perlê. Esse bico é aquele adaptador, sabe? Que você rosqueia, você tem uma rosca aqui, ó. Sim, que daí você rosqueia aqui o bico. Eu tô usando um adaptador. Ele não é um bico, ele é um adaptador. Tá? Eu gosto muito desse aqui. Quem trabalha com confeitaria tem milhões desse aqui. Por isso que eu escolhi esse, que eu sei que você vai ter na sua casa. Todo mundo tem, né? Então aqui, ó, mais um segredinho. Colar a massa na forma. Vai dar um pinguinho aí. Dá um pinguinho. Dá outro pinguinho. Eu preciso desse papel bem reto, o mais reto possível, tá? Então, às vezes, um macarrão perfeito, às vezes a ponta levanta, então é para evitar de a ponta levantar, tá? Então, olha agora, gente, tem que ter... Agora é só o treino e a prática, tá? Tem que vir fazendo as plaquinhas, as bolinhas, os disquinhos, tá? Então, bem embaixo, ó, aperta, para, roda. Aperta, para, roda. Porque ele não fica aquele biquinho. Muita gente faz isso aqui, ó. Vou fazer um errado desse lado. Posso? Tá, claro. Fazer um errado aqui. Então a pessoa chega aqui e já começa a virar assim, ó. Enrolar. Nossa, vai ficar todo torto. Não pode, ó. Não pode enrolar, tá? Não pode enrolar e apertar ao mesmo tempo. Quando eu puxo pro lado, eu não tô mais apertando, eu não tô mais fazendo força na massa. Então agora o macarrão já tá pingado. Já está pingado na assadeira e a gente vai levar para o forno para assar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Tá? A gente vai acompanhando ali para você ver o ponto certinho. Vai depender do teu forno, tá? Saiu os nossos macarrões do forno. Olha que coisa mais linda, que perfeição. Agora é a hora da verdade. É a hora da verdade. Tira do forno. Trago verdades nesse momento. Então, ó, percebam que eu não falei antes, eu esqueci, tô falando agora. A gente assou nas costas da forma. Ó, posso levantar? Ó, a forma tá virada. Aqui, ó, aqui tá a forma. A forma tá virada. Porque eu preciso da parte bem reta, vou tirar, porque a gente queria essa parte bem reta e não pode ter borda, porque eu preciso de espaço para o ar circular entre o macarrão, ele precisa subir, aí a gente vai explicar agora. Precisa crescer, né?
E aqui dentro o ar não circula, olha só, aqui tá na forma, então o ar dentro do forno não circula. Então o ideal é usar as costas da forma. Isso mesmo. Pega essa dica. Outra dica, não pode colocar duas formas ao mesmo tempo no forno, porque uma interfere no calor da outra. Então assa uma, tira, assa outra, tá? Então vamos falar sobre o macarrão depois de assado, como ele tem que ficar, o macarrão perfeito, tá? O macarrão perfeito tem que ser lisinho, ó, saiu facinho, tá vendo? Saiu facinho do papel antiaderente. Tem que ser lisinho por cima. Bem lisinho, tá brilhoso. Bem lisinho, um brilho espetacular. Não pode ter aquele aspecto de areia, de granulado. Quando fica granulado é porque a farinha de amendoim tá muito grossa, então significa que você tem que ir mais fininha. Então, lisinho por cima, colarinho, pezinho, ó. O pezinho é o colarinho que vai embaixo. Em francês? Corre. O colarinho, a gola. Então ele precisa estar bem alto, bem desenvolvido, tá? Porque aí quando você vai fechar, ó, ele dá esse aspecto dos dois colarinhos, um de encontro para o outro, tá? E ele tem que, fundamental do macarrão, posso abrir? Ele tem que ser, ó, crocante, mas ao mesmo tempo molinho por dentro. Molinho por dentro. Olha que delícia. Ele tem que ter essa característica meio pegajosa. Tá quentinho, tá uma delícia. Meio molinho. Outra coisa que eu quero falar aqui, o Ju falou sobre a cor do macarrão, tá? O que acontece? Esse macarrão, ele tá na base dele. Não tá branco. Mas eu queria que ele ficasse branco. É o pigmento, tá? Gente, se vocês quiserem que eu faça mais vídeo falando sobre precificação de confeitaria, deixa aqui no comentário. Se vocês querem que eu traga mais o Juliano aqui, que é um alto astral. Mais receitas. Juliano ensina a gente a fazer bolo pote, ensina a gente a fazer receita para vender, ensina a gente a fazer um monte de coisa. Deixa aqui no comentário. Não esquece de se inscrever. É muito macarrão aqui na boca. Muito docinho. Não se esquece de se inscrever no canal, caprichar nesse like, seguir o Juliano lá no YouTube dele, que ele tá fazendo vários conteúdos super bom, que você vai começar e vai entender tudo de gastronomia, de patisserie, de forma fácil, né, Ju? Isso mesmo, gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Queria agradecer por estar aqui, por estar passando esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com o canal aqui da Maísa. O meu arroba e o meu YouTube vai estar na descrição do vídeo. Juliano Marasca. Então vai lá, segue, manda mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Se você já tentou fazer e já tem uma dúvida, me manda mensagem, eu vou responder você, tá bom? Isso aí. E agora a gente vai fazer o quê? Comer macarrões. Tchau, gente. Ai. Tá demais. Adeus, dieta. Adeus, dieta.